Nós vamos realizar um debate com os nossos convidados. Por exemplo, nós temos um convidado que é da ANTT, temos outro convidado que é do CAD, daqui a pouco nós vamos trazer também aqui as definições, como também temos especialista no campo, portanto, aqui do direito, também linkado também com a ANTT, como também nós temos a participação também aqui conosco com um integrante do Senado Federal, secretário-geral da mesa do Senado. Então, deixa eu já identificá-los e cumprimentá-los. Então, é desse contexto que nós vamos, então, estar abordando aqui a nossa entrevista, o nosso debate, tratando da questão da infraestrutura, da regulação e desenvolvimento econômico, onde nós vamos estar, tratando da questão da regulação e onde entra a Agência Nacional de Transporte Terrestre ou de Transportes Terrestres nesse cenário, uma vez que nós vamos, então, estar conversando com autoridades desses setores. Vamos então, a partir de agora, cumprimentá-los. Eu já inicio aqui então e vamos cumprimentar, portanto, o nosso convidado, que é o Dr. Guilherme Sampaio, ele que é o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, né, Dr. Guilherme? Seja bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Walter, muito boa tarde a todos que nos ouvem, muito boa tarde, meus caros colegas e amigos. É uma alegria estar aqui presente na Rádio Justiça, agradecer pelo convite e a oportunidade, sobretudo, debater com proeminentes especialistas do tema de regulação, da parte econômica e legislativa e poder compartilhar e aprender também nesse diálogo construtivo e propositivo. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu cumprimentar também o doutor Alexandre Barreto, que é o superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, né, doutor Alexandre? Também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Walter. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça. É enorme honra estar aqui, poder bater um papo com vocês, esclarecer um pouco para os ouvintes acerca da atuação do Estado no setor regulado, a interface com a concorrência, entender um pouco do processo legislativo. Uma grande satisfação estar aqui com grandes amigos e profissionais renomadíssimos da área. Muito obrigado ao senhor. Cumprimento também o nosso convidado, Dr. Gustavo Saboia, que é secretário-geral da mesa do Senado Federal. Com ele também vamos estar debatendo essa questão, né, doutor Gustavo? Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, ouvintes. De igual modo, como os demais ressaltaram, para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui debatendo temas tão importantes, tão ligados ao dia a dia do cidadão, na Rádio Justiça, né, que tem uma capacidade de comunicação, de amplificação dessa mensagem muito grande. Para nós é uma honra. Muito obrigado pela gentileza. Cumprimento também o doutor Alain Milagres, ele integra a Comissão Nacional de Infraestrutura da OAB Nacional e é assessor especial da direção, portanto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT. Também, doutor Alain, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Também gostaria de registrar aqui a minha alegria e satisfação de poder discutir um tema de tamanha relevância e, na oportunidade, parabenizar a Rádio Justiça, parabenizar, inclusive, você, Walter, pela audiência do programa e de poder fazer com que esse espaço possamos discutir um tema tão relevante, em especial para aqueles que se utilizam da infraestrutura do Estado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Evidentemente que a questão da utilização, portanto, aí, das ações do nosso Estado, o Estado brasileiro. Vamos então aqui na questão da mobilidade, principalmente nas nossas rodovias, como também nas nossas ferrovias, que eu imagino que seja assim o primeiro ponto que a população identifique quando falamos aqui na palavra ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde muita gente utiliza, portanto, aí esses meios de transportes para suas viagens, para a realização também dos seus trabalhos. Temos rodovias que pagam-se pedágios, temos também aí outras iniciativas, isso no campo, portanto, das rodovias, como também temos aí as ferrovias sempre num crescente. E é evidente que nós temos também aí, quando as empresas estão, de alguma forma, buscando entrar aí nesse mercado, evidentemente que nós temos o CAD, né, ali para poder, de alguma forma, estar sempre ele acompanhando, sempre, de certa forma, também desenvolvendo o seu trabalho. Trabalho este que boa parte desse trabalho, quase todo, passa pelo crivo
Legislativo do Congresso Nacional, onde nós temos aí o nosso Senado da República, como também nós temos a Câmara dos nossos deputados. É nessa linha, então, que eu já começo buscando, portanto, aqui o doutor Alexandre Barreto, justamente nessa dinâmica, né, da ANTT no seu trabalho. Eu busco, então, agora a participação, então, do doutor Guilherme, né, doutor Guilherme Sampaio, ele que nos traz, então, agora essa informação para que o nosso público ouvinte comece a entender os pontos que nós vamos, então, aqui debater, né, doutor Guilherme? Perfeito, Walter. Dando um passo um pouco para trás e trazer realmente o papel das agências reguladoras como um todo, não apenas a NTT. Eu acho que o melhor termo que se traça das agências é do ponto de equilíbrio. O que nos cabe aqui é realmente trazer e implementar as políticas públicas que venham do governo federal, no nosso caso o Ministério dos Transportes, muito oriundo, diretriz, compete a esse ministério também aplicar a legislação feita pelo Parlamento Federal. Nesse caso aqui, referencia até o Gustavo Saboia, no que se refere ao Senado. Paralelo a isso, nós temos que realmente, nesse processo de harmonizar e até mesmo de equilíbrio, você poder harmonizar os interesses do concessionário, do regulado, que são as empresas concessões de rodovias, as empresas de concessão de ferrovias, ambas no âmbito de federal, e também as empresas de transporte de cargas e passageiros no âmbito nacional e este último, passageiros também, no que se refere a internacional. E, por fim, e o principal é realmente resguardar os interesses do usuário, que é você, Alexandre, Gustavo, Alan, todos nós e aqueles que nos ouvem. Então, o grande papel das agências é justamente esse, realmente equilibrar todos esses interesses e, sobretudo, gerir também esses contratos que estão em nossa competência e, paralelo, fiscalizá-los. Fiscalizar se aqueles serviços, alguns essenciais, que é o transitar pelas rodovias, utilizar os serviços de passageiros, sejam definitivamente implementados e, caso não sejam, tomar as medidas eventualmente corretivas que ali caibam. E aqui é importante trazer que essas empresas que são reguladas por nós são realmente verificadas e apuradas pelo CAD, sobretudo processo prévio, durante e até mesmo posterior de eventuais atos. E, paralelo a isso, o Senado Federal, quem nos compete às agências reguladoras todo final de ano, prestar contas daquele serviço que foi executado, daquelas ações que foram feitas, seja de concessões, seja regulatórias e fiscalizatórias como um todo. Perfeito. Nessa linha, doutor Alexandre, também, quais são, no caso, as competências, então, do CAD, né, nessa dinâmica? Perfeito, Walter. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é, no Brasil, o órgão responsável pela implementação da política de defesa da concorrência, que justifica a existência de um órgão para promover a defesa da concorrência. A convicção que um ambiente concorrencialmente saudável vai resultar, no final do dia, em melhores serviços prestados para o cidadão, melhores preços para o consumidor, melhor desenvolvimento econômico, maior qualidade dos serviços prestados. Então, essa é a nossa missão, zelar por um ambiente mais competitivo, de maior concorrência no Brasil. Para atingir essa missão, o CAD atua basicamente em dois eixos. Um deles em análise de processos de concentração econômica. A finalidade é evitar a formação de grupos que tenham um tamanho, um poder de mercado suficiente para trazer distorções para o mercado em prejuízo do consumidor. E também compete ao CAD analisar, investigar eventuais atos praticados por empresas que possam ser caracterizados como infrações à ordem econômica, abuso de posição dominante, cartel, dentre várias outras possibilidades. Quando trazemos a atuação do CAD para setores regulados, então o desenho institucional brasileiro determinou algumas áreas da atuação econômica, alguns campos de mercado que exigem uma regulação do Estado, dada a sua especificidade. E a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da tarde. Transportes terrestres, por exemplo, é um setor regulado, como temos outros, telecomunicações, energia, saúde suplementar, vigilância sanitária, transportes aquaviários, dentre vários outros, né? Então, a explicação feita pelo Guilherme foi bem interessante, que eu consigo enxergar, Guilherme, como que um triângulo com 3 vértices, onde, imagine, nós temos numa ponta o governo, que é o formulador da política, na outra ponta o concessionário, o prestador do serviço, o regulado, e na terceira ponta o consumidor.
não que necessariamente eles tenham interesses antagônicos, mas têm interesses próprios. E a agência ela deve se situar, imagine, no meio desse triângulo de maneira independente em relação aos três, de modo a assegurar, como muito bem dito pelo Guilherme, um equilíbrio entre esses interesses que, por vezes, podem ser contrapostos. E o CAD entra, Walter, dentro da sua competência, que é zelar por um ambiente de maior concorrência, para garantir que em setores regulados, que são setores que têm características muito específicas, haja possibilidade de concorrência. Exige de nós uma visão bastante específica, porque um setor regulado, pela sua própria natureza, ele difere de uma atividade econômica normal. Não podemos comparar a venda de sabão em pó com exploração de aeroportos. Sabão em pó você pode escolher a marca que você quiser, no mercado que você quiser, online, com as facilidades que temos hoje. Setores regulados, por muitas vezes, são monopólios naturais. Aí pergunta, qual é a escolha do consumidor no setor regulado? Daí, a gente vai falar isso ao longo da tarde, a necessidade de um olhar bastante atento do CAD e, principalmente, um olhar atento, mas uma constante troca de informações e articulação com as agências reguladoras para que juntos possamos desenhar um modelo e pensar num modelo que possa representar, sob a perspectiva das agências, de maneira resumida, um melhor serviço para o cidadão e, sob o ponto de vista do CAD, melhores serviços para o consumidor. Perfeito. Bom, deixa eu também chegar no doutor Gustavo Saboia. Dentro desse contexto, doutor Saboia, o que o Senado Federal, por exemplo, contribui para a infraestrutura do nosso país? Bom, Walter, o Senado Federal é a Câmara Alta do Parlamento e tem, por função precípua, legislar, né? Então, a primeira forma que o Senado tem de contribuir com a infraestrutura do Brasil, do país, é legislando. E esse é um debate, é uma questão muito sensível, né? Tem um relatório desse ano do Banco Mundial que diz que o Brasil precisa dobrar os investimentos em infraestrutura para atingir as metas de desenvolvimento sustentável até 2030. E para você ter uma ideia, Walter, e para os ouvintes terem uma ideia, o Brasil investia na década de 80 mais ou menos 5% do PIB em infraestrutura. E na década que se encerrou em 2020, o Brasil terminou investindo 1,6% apenas em infraestrutura. Então, tudo isso que o Alexandre mencionou, que o Guilherme falou, todos esses serviços importantes que chegam na ponta para o cidadão aqui, desde a internet que está aqui nos computadores da rádio, até a saúde suplementar, transporte terrestre, tudo isso depende de investimento em infraestrutura. Então, o nosso desafio hoje no Congresso o desafio dos parlamentares é aprovar leis que beneficiem que estimulem esse investimento, tanto público quanto privado, e acho que ao longo da tarde nós vamos conversar, enfim, sobre o que tem sido feito. Mas tem dois outros importantes eixos de atuação, e aí específicos, ou talvez mais específicos do Senado Federal, que dizem respeito às sabatinas de dirigentes de agências reguladoras e órgãos como o CAD, essa competência que a Constituição atribui especificamente ao Senado Federal. O Senado Federal recebe as indicações para as agências reguladoras, para essas autarquias de regime especial do presidente da República, avalia os currículos dos indicados. Dois dos nossos colegas da mesa que já foram avaliados, um deles mais de uma vez pelo Senado Federal. Mas sempre passa com nota boa. Sempre passaram com louvor, mas além de ter seus currículos avaliados, são submetidos ao que se apelidou de sabatina, né? O que se designou como sabatina, que é uma audiência na comissão em que os senadores, membros e não membros da comissão podem perguntar. Hoje no Senado essas audiências contam com a possibilidade da participação direta de cidadãos, né? Os cidadãos podem enviar perguntas diretamente para os indicados e, após isso, o nome desses indicados é levado a plenário e o Senado aprova ou, enfim, rejeita essas indicações. E um terceiro eixo diz respeito a uma espécie de supervisão que o Senado faz das agências reguladoras, né? Isso foi mencionado aqui tanto pelo doutor Guilherme como pelo doutor Alexandre, mas diz respeito às oitivas que o Senado faz regularmente com dirigentes de agências reguladoras. Eu faço pessoalmente uma pesquisa no mestrado sobre essa interface do Senado com as agências reguladoras, e há aí uma média de 2 audiências públicas com dirigentes de agências reguladoras por semana
no Senado, né? Se considerarmos os últimos 4 anos. Então, o Senado tem exercido um papel muito atento ao trabalho das agências reguladoras, né? E, além disso, há os requerimentos de informação que os senadores podem apresentar e aprovar e aí dirigir aos ministérios que, por sua vez, passam às agências, e os próprios relatórios que as agências, como o Dr. Guilherme mencionou, mandam ao final de cada ano para o Senado Federal para que as comissões sistemáticas analisem. Mas, sendo bem objetivo, eu mencionaria esses 3 eixos de atuação no Senado em relação a setores regulados. Perfeito. Doutor Alain, existem formas da sociedade, de alguma maneira, participar da chamada regulação? Walter, eu, num primeiro momento, fico até satisfeito por ter ficado para falar por último, porque a partir disso eu pude ouvir os meus colegas que, com muita maestria, levantaram algumas questões que vai totalmente ao encontro da sua pergunta, porque o Alexandre, ele foi muito feliz quando ele disse, Alexandre, com relação a essa questão triangular entre o governo, o regulado e o regulador. De maneira que a sua pergunta, ela se preocupa com a participação. Ou seja, a partir do momento que o Estado, ele, na ponta dessa pirâmide mencionada pelo Alexandre, se preocupa com o interesse público e se preocupa da mesma forma com o investimento, o regulado, por sua vez, ele se preocupa muitas das vezes com o investimento, mas o que o investimento ele pode trazer de contrapartida, que é o poder econômico, que é aquele investimento. Ele quer algo para que seja compensado pelo seu investimento. E aí, o Guilherme pode ter a oportunidade de especificar isso com propriedade, por exemplo, a forma que um regulado ele recebe a sua remuneração por prestar um serviço público, fazendo às vezes, portanto, do Estado. E na outra ponta, portanto, o consumidor. Esse consumidor, e Gustavo Saboia, ele mencionou a questão de dobrar investimento, mas disse também com relação à participação. Essa participação ela é importante porque se nessa ponta você tem um consumidor, você precisa fazer com que ele participe da tomada de decisão da regulação. A regulação, uma vez que ela vai normatizar, aqui, vou utilizar esse termo entre aspas, uma vez que ela vai criar resoluções, uma vez que ela vai criar uma série de medidas interferindo diretamente e indiretamente nas atividades desses serviços públicos, aquele cidadão, aquele consumidor que vai ser atingido diretamente, uma vez interessado, ele precisa, portanto, de ter mecanismos de participação. Portanto, a legislação, ela garantiu ferramentas que vão garantir que as decisões proferidas pela agência reguladora, elas sejam legítimas. E no Estado democrático de direito, a gente vai permitir que essas decisões sejam legítimas a partir da participação. Que aquela pessoa possa, portanto, influenciar naquela decisão. E aí o Guilherme disse das competências da ANTT, por exemplo, ferrovia, rodovia, transporte de carga, transporte de passageiro. Qualquer uma dessas relações podem, portanto, ter essas participações. Participações, então, por exemplo, para ser bem objetivo nessa primeira rodada, audiência pública, a consulta pública, reuniões participativas, tomada de subsídio. Hoje, as agências reguladoras, não apenas a ANTT, mas a ANA, a Anatel, a ANS, têm também buscado fazer workshop, webinar, mesa de debate, fazendo com que as partes interajam mais na tomada dessa decisão. E o mais importante, Walter, é que escute tanto o consumidor quanto o regulado. Então, da mesma forma que o Gustavo pesquisou na academia, fruto do mestrado, eu também tive um resultado fruto de mestrado, que é um livro chamado Audiência Pública. Então, ali a gente pôde discutir uma forma de fazer com que as pessoas participem da tomada de decisão do Estado. A agência reguladora não deixa de ser o Estado, mas de uma forma que haja ali, portanto, uma fiscalização daquele privado, portanto, exercendo uma atividade pública. Então, esses controles de participação social que são interessantes e importantes para que os consumidores, portanto, possam participar daquilo que vão ser atingidos.
Doutor Guilherme, o consumidor, de alguma forma, ele sabe do tamanho da sua força dentro do contexto, portanto, de uma agência reguladora, no caso, a ANTT, num Brasil de tamanho continental, onde nós temos rodovias, e todas elas sob o crivo, portanto, aí da ANTT, que é a agência, no caso aí, que regula, portanto, principalmente as nossas rodovias que de alguma forma já estão aí na privatização, ou seja, que estão dentro, portanto, aí do pagamento de pedágio. Aí a gente sempre faz aquela comparação, mas a rodovia que de alguma forma se paga o pedágio é uma rodovia boa, mais segura, e aqui não é. Quer dizer, a pessoa tem que ter mais cuidado, a insegurança é maior, esse tipo de situação. Mas dentro desse contexto também, eu pergunto também ao senhor, né? Qual a importância da desestatização para o desenvolvimento de um país na perspectiva de um regulador? Ótimo, Walter. É até importante pegar o termo macro desestatização, que dentre ele você destrincha as modalidades que se tenham. Sim. Que se pode trazer, que é o que se tem no ambiente da agência de regulação e de gestão, que são as concessões, onde você pega um ativo, um serviço público essencial e passa para o privado durante um determinado período, e ali ele possa explorar dessa atividade, prestando esse serviço com uma contrapartida e cumprindo obrigações previstas contratualmente com o seu retorno. Pode ser através de parceria público-privada, as PPPs, que hoje no ambiente federal ainda não as temos, mas em alguns estados, entes subnacionais existem, onde se tem a presença do privado e também com aporte público, ou a privatização em si, como também o doutor Alexandre trouxe, no caso das telecomunicações. Recentemente tivemos aí casos recentes com relação a isso. E é importante trazer a questão do processo evolutivo. Hoje no Brasil nós temos aí em torno de 25 a quase 30 anos o processo de concessões de rodovias. Estamos encaminhando agora para o que nós chamamos da 5ª etapa do PROCOF, que é o Programa de Exploração de Rodovias, de Concessão de Rodovias Federais. Então tivemos a primeira etapa de rodovias, que foi na época do DNR, nem na época do DENIT, nem da INTT. Posteriormente partimos para a 2ª etapa, 3ª etapa e hoje grande parte dos contratos na 4ª etapa. E o principal ponto que se busca, além principalmente das obras, que são as obrigações princípios que tem numa concessão de rodovias, por exemplo, que é o que impacta mais o usuário, pavimento de qualidade, viadutos, passarelas, pontos de ônibus, etc., mas um processo também, sobretudo, que você trouxe de segurança. Segurança viária, que é onde você está totalmente linkado a serviços operacionais. E dados nossos trazem que, num paralelo de rodovias públicas com rodovias privadas, o nível de sinistralidade, seja de quantidade de acidentes e também a gravidade deles, é algo incomparável. Você tem realmente uma segurança maior para o usuário. E, paralelo a isso, ele vai ter atendimento médico em tempos curtos. Hoje os contratos trazem de 5 a 15 minutos para esse atendimento ser realizado. E serviços operacionais, sejam eles de guinchos, mecânicos, dentre outros, que aquele usuário que transita na via o terá. E, paralelo a isso, as concessões têm preocupado muito com a experiência do usuário. Então, a gente tem preocupado com a experiência no que se refere a ele ter um conforto, uma satisfação maior de transitar por aquela rodovia. E aqui trazemos, atendendo justamente nesse processo que o Dr. Alan trouxe de participação em controle social, sugestões e até mesmo experiências internacionais buscando trazer o Brasil. Hoje, nosso modelo de pagamento de pedágio ele é muito vinculado a praças de pedágio fixas. Então, a gente tem buscado implementar a tarifa por quilômetro rodado. Que é o quê? Aquele usuário que transita 5, 10, 15 quilômetros, ele vai pagar justamente por aquele período que ele percorreu. Isso é nada mais do que justiça e equidade tarifária. Então, nós temos buscado implementar isso, onde além de ter esses dois princípios, direitos fundamentais, ele também terá a possibilidade de não precisar mais parar em cabines de pedágio. Esse assunto ainda está em termos de debate, de discussão, já está concretizado? Já está sendo concretizado, é uma experiência até mesmo uma rodovia federal, que é a Rio-São Paulo, na descida ali para a região de Búzios, onde foi substituído 4 praças de pedágio, justamente pelo Free Flow. E paralelo a isso, trazendo para o grande usuário da rodovia, que são os caminhões, que basicamente 65% da carga nacional passa-se pelas rodovias, 95% dos passageiros também, você traz também a pesagem em movimento, que a gente chama de HS-WIN, onde vai substituir aquelas balanças fixas, onde o veículo tem que parar, reduzir velocidade, perda de tempo, emissão de gases, etc., por pesagens que realmente são no quilometragem da via, onde vai permitir
que o controle, que o regulador, faça a fiscalização por completa de todos os veículos que passam por aquela rodovia. Isso é permitir maior direcionamento, melhor experiência do usuário, menor emissão de gás estufa, dentre outras questões. Tudo isso é buscado justamente por sugestões dos usuários, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que é como todo que transita naquele âmbito. Perfeito. Bom, assunto é que não falta aqui para nós debater, né, doutor? Deixa eu buscar também aqui agora com o doutor Alexandre. É evidente, né, como muito bem pontuou o doutor Guilherme, quer dizer, nesse nosso Brasil de tamanho continental, é importante, não é, a gente dar qualidade, portanto, para os nossos usuários, no caso aqui, os usuários, portanto, das nossas rodovias. Daqui a pouco nós vamos entrar nas ferrovias também, viu, doutor? Mas a questão, no caso aqui, do CAD, né? Quando uma empresa se apresenta, puxando aqui para, de alguma forma, enfim, ganhou ali a concorrência e vai ser, então, a empresa que, de alguma forma, vai desenvolver aquele trabalho. Quer dizer, é onde entra o CAD, ela entra na verificação da saúde dessa empresa antes da concretização, portanto, ali da concorrência pública, ou só entra depois que a empresa, uma vez devidamente a concorrente foi aprovada, foi aceita, venceu, portanto, todas as etapas, ali é que se verifica, portanto, a saúde dessa empresa, para saber se de fato ela está dentro, portanto, de uma condição, até mesmo para evitar, né, que ela pegue, portanto, ali o seu trabalho e daqui 1 ano, 2 anos, não quero mais não, estou indo embora, tchau. Mas ainda dentro deste contexto, eu também pergunto ao senhor, né? O senhor que está à frente da Superintendência Geral, um dos órgãos que compõem, portanto, o CAD. Fala sobre as principais atribuições desta área, doutor Alexandre, por favor. Ótima pergunta, ótima provocação, Walter. Permite a gente explorar um pouquinho mais o modelo de funcionamento do CAD. 2 partes da sua pergunta. Primeiro, funcionamento da Superintendência Geral. A legislação trouxe para o desenho institucional do direito concorrencial brasileiro uma estrutura bastante interessante, uma vez que o CAD ele tem poderes investigativos e judicantes ao mesmo tempo. Então, dentro da mesma estrutura, dentro da mesma entidade, o CAD é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, nós temos 2 órgãos que atuam de maneira independente entre si. Um órgão de natureza inquisitorial, um órgão investigativo, que é a Superintendência Geral, que é quem faz as análises dos casos, a assinatura dos acordos, a abertura de investigações, e um tribunal administrativo que vai analisar parte das questões concorrenciais. Esse desenho, Walter, permite que a gente tenha, ao mesmo tempo, eficiência. O Brasil tem um dos menores prazos de análise de processos de fusões e aquisições do mundo. De sagrado mercado? Demais, demais. O mercado quer rapidez de decisão por parte de qualquer órgão público. Quando a gente traz para um processo de fusão em que a palavra do CAD é necessária para que essa fusão ocorra, uma demanda diária do setor produtivo para que o CAD decida de maneira mais rápida possível. E temos, graças a esse desenho institucional, um modo de decisão rápido, mas que assegura ao mesmo tempo a existência de freios e contrapesos dentro da instituição, a separação para que, por exemplo, quem investiga não vai julgar e quem vai julgar não vai investigar, mas também permitindo que casos mais simples possam ser decididos de maneira mais célere. Obviamente que, apesar dessa independência entre esses 2 órgãos distintos dentro do CAD, há um processo constante de sinergia, coordenação e troca de informações. Aí eu faço um gancho com a segunda parte da sua pergunta, Walter, que foi muito interessante a provocação, que é, a exemplo do que fazemos dentro do CAD para permitir que esses 2 órgãos independentes, superintendência, nós investigando e tribunal que julga, estejamos sempre conversando, precisamos fazer o mesmo entre diferentes atores institucionais brasileiros. Então, se impõe uma necessidade que estejamos juntos discutindo questões afetas às nossas respectivas áreas. Pode parecer até um pouco simples, Walter, quando falamos dessa maneira, mas o Guilherme bem sabe que essa comunicação, por vezes, é um tanto um quanto difícil. Por quê? É comum, um fenômeno comum da burocracia estatal, o insulamento burocrático, ou seja, as instituições fecharem em si,
pensarem apenas na sua árvore e deixarem de olhar para a floresta, o que traz uma série de problemas para a prestação do serviço público. Por vezes, e não raro, pode acontecer de diferentes agentes estatais passarem sinais trocados para o mercado. Imagine um investidor estrangeiro, por exemplo, mas caberia o mesmo exemplo para o investidor nacional que decide investir em uma determinada área, participar, por exemplo, de um edital de concessão de uma rodovia e se lança no processo competitivo, tem uma sinalização da Anatel, da ANTT, Anatel Telecomunicações, a ANTT para ficar no nosso exemplo. Com base nessa manifestação da agência, prepara a sua proposta. Aí depois recebe uma informação dissonante do órgão de defesa da concorrência. O CAD diz uma coisa diferente. E não raro podemos ter um outro terceiro agente com capacidade de interferência dizendo aí uma terceira coisa. Nos coloquemos no lugar desse investidor, principalmente se for estrangeiro. Como que ele veria o desenho institucional, como que ele veria a atuação do Estado brasileiro? Ora, tenho 3 órgãos diferentes falando coisas diferentes, qual é a posição que é válida? Por isso, Walter, é extremamente necessário que tenhamos um canal de diálogo constante. A NTT prima pelo diálogo, a NTT sempre procura ter uma conversa, uma troca de informações bastante produtiva com outros agentes estatais. Eu sou prova disso, porque a comunicação entre o CAD e a NTT funciona muito, muito bem. Devemos investir cada vez mais nessa área, Walter. Mais tarde eu vou voltar na pergunta que você fez sobre formas de atuação do CAD, que é bem interessante, principalmente quando a gente fala do setor regulado, e aí vai servir para exemplificar isso que a gente falou da troca de informações com agências, a NTT em especial, porque é diferente do que a gente faz no mercado como um todo. Mas a gente volta a falar isso um pouco mais tarde para eu não monopolizar o assunto. Monopólio a gente deve combater. A superintendência, então, do CAD, ela investiga. A superintendência investiga. E o tribunal do CAD julga. O tribunal do CAD julga. Isso. Perfeito. O CAD é composto pela superintendência e pelo tribunal. A superintendência investiga, analisa, instrui, o tribunal julga alguns casos. Perfeito. Agora, voltando aqui com o doutor Gustavo Saboia, é claro que nós temos ali o nosso Senado, onde os nossos representantes, né, de alguma forma, estão ali apresentando, portanto, aí as suas propostas. Cada um, de alguma forma, busca ali que proposta será apresentada no campo da infraestrutura. No caso, doutor Gustavo, quer dizer, eu não digo volume, não é, mas a importância de cada projeto que ali é proposto, né, focando, portanto, todo o nosso território nacional, nesse tamanho continental, ou seja, claro que é a atribuição do nosso parlamento, né, dentro dessas propostas, desses projetos, mas o número de projetos, de alguma forma, passem ou sejam aprovados, sancionados, executados. Leva-se muito tempo para que, de alguma forma, se conclua da apresentação da proposta do projeto até a sua aprovação, até a sua conclusão. Leva-se muito tempo. Também dentro deste contexto, o Congresso Nacional do nosso país contribui para o desenvolvimento da infraestrutura do nosso Brasil? Bom, Walter, é uma provocação instigante porque quando a gente fala que o Brasil precisa dobrar, né, a sua taxa de investimento, esse investimento ele tem 2 fontes, né? Ou é público ou ele é privado. Sim. E o parlamento tem um papel fundamental em ambos os tipos de investimento, né? No investimento público, o parlamento discute e aprova o orçamento, né? E na linha do que você perguntou, o parlamento, justamente tendo em mente esse desafio da infraestrutura, especialmente esse relatório do Banco Mundial, vários estudos que vêm mostrando isso, né? Vem mostrando que o Brasil hoje, até o ano passado, tinha a tarifa mais alta de energia da América Latina, por exemplo. Quando a gente fala de baixa taxa de investimento, às vezes nós precisamos traduzir isso em termos um pouco mais práticos, né? Metade da população brasileira não tem saneamento básico ainda. Em relação às rodovias, né, sobre as quais o Guilherme estava falando, da malha pavimentada no Brasil, 1/3 apenas encontra-se em boas condições. Então existe isso de acordo com o relatório da CNT, que faz uma pesquisa anual em toda a malha pavimentada. Então existe um desafio muito grande e impactos sociais muito sérios, né?
E aí, diante desse cenário, existem, de fato, como você bem colocou, inúmeras propostas. O parlamento brasileiro ele é muito mais parecido com outros parlamentos ao redor do mundo do que se imagina, mas ele, de fato, tem uma peculiaridade. É muito fácil para um parlamentar apresentar um projeto de lei. Né? Então, qualquer parlamentar pode acordar de manhã e apresentar um projeto de lei. Isso tem uma série de benefícios, mas de fato gera ali um volume, às vezes, de projetos a serem deliberados, discutidos, que pode ser um tanto inconveniente, né? Pode dificultar o aprofundamento de determinadas discussões. Mas o fato, assim, para além das dificuldades, enfim, teóricas ou em tese, é que o Congresso tem atuado para facilitar o investimento em infraestrutura, tanto do orçamento do ano passado para esse, em que o Congresso praticamente triplicou o volume de recursos destinados ao investimento em infraestrutura, né? Justamente ali na PEC da transição se abriu um espaço orçamentário e se alocou esse recurso em investimentos de infraestrutura, quanto aí na senda, né, na seara do investimento privado, o Congresso tem aprovado, tem discutido diversas leis estruturantes que dizem respeito ou que regulam especificamente setores importantes da economia, e tem aprovado essas leis, né? Eu cito aqui o novo marco do saneamento, que foi discutido nos últimos anos, foi aprovado, a nova lei do gás, novo marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Para ficar em alguns exemplos mais básicos, mas a própria privatização da Eletrobras, o parlamento tem discutido leis densas, estruturantes, de setores importantes, e tem aprovado essas leis. Essa semana mesmo o Senado aprovou a nova lei de debêntures de infraestrutura, que cria condições para que investidores privados aloquem mais recursos em títulos de longo prazo focados em investimentos de infraestrutura. Mas além desse viés de facilitação de investimento, o parlamento tem um papel meio paradoxal, né, no que diz respeito à segurança jurídica, que que impele o parlamento a aprovar novas leis sem gerar insegurança jurídica, ou aprovar leis que gerem, ao contrário, mais segurança jurídica. Então, o parlamento também tem discutido leis de caráter mais estruturantes do próprio sistema regulatório. Um exemplo dessas leis é a nova lei de agências reguladoras, que entrou em vigor já há alguns anos, poucos anos, e dá uma estrutura mais uniforme para as agências reguladoras e para o CAD, dá uma governança mais parecida para todas as agências, né? Imagine que antes o processo de consulta pública na NTT era de uma forma, no CAD era de outra forma, na ANTAC era de outra forma, e aumentava esse custo, né, sobre o qual o doutor Alexandre falava, para as empresas, sobretudo estrangeiras, que olham para o Brasil de fora, trazerem para cá seus negócios, trazerem para cá seus investimentos, seu recurso. E a lei de agências é um exemplo de norma que vem para trazer mais segurança jurídica, né? Não é mais uma novidade que vai gerar incerteza para o investidor. E eu gosto sempre de citar a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que cria ali uma série de critérios com uma nova perspectiva, uma perspectiva menos normativa e mais pragmática, mais focada no fim social de cada aplicação da norma, para decisões tanto das agências reguladoras, né, em sede administrativa, como do próprio Tribunal de Contas da União e do próprio Poder Judiciário, né? E diversos dispositivos da nova LINDB, elas impelem os julgadores e decisores a olharem para as consequências dos casos concretos e para a finalidade da norma, ao invés de olhar para a sua simples literalidade. Então, o Congresso ele tem sim trabalhado, isso tem sido uma constante nas discussões do parlamento. E para mim a maior prova disso é que essa mescla de investimentos públicos e privados, ela veio para ficar. O parlamento, a política aceitou isso, né? Nós fomos pensar, o ministro de Portos e Aeroportos deu uma declaração interessante, né? Há anos atrás, quando o presidente Lula governou o país, entre o presidente Lula e o presidente Dilma, né? O primeiro PAC trazia ali 80% de investimentos, né, dos seus projetos, contando com investimentos públicos. Agora, 65% no novo PAC dos projetos ali elencados contam com investimento privado. Então, há uma mudança de percepção da própria classe política como um todo, uma espécie, eu até diria, de certo consenso, e que esses dois tipos de investimento têm que conviver, e isso só realça o papel de entes, né, como as agências reguladoras e como o CAD, porque a regulação, como já foi bem
estabelecido aqui, ela diz respeito a praticamente todos os setores com grandes investimentos da economia, né? É praticamente impossível você pensar no investimento hoje num setor hoje que lide com grande volume de recursos, que impacte na vida do cidadão, que não seja objeto de regulação nem do CAD ou nem de alguma agência reguladora. Então, existe uma espécie de consenso que vai sim avançando no parlamento e, na minha perspectiva, muito tem se feito até o momento. Interessante, né, doutor Alan? Quer dizer, falar de agência reguladora, há anos que a gente fala. Agora, entender é que era o ponto. Eu estou muito à vontade aqui com os senhores, porque eu imagino, eu aqui entendendo, imagino também que os ouvintes também estejam entendendo tranquilamente, né, da forma como os senhores trazem as explicações e a importância também desse segmento, né? São pessoas altamente preparadas de alguma forma, desenvolvendo, portanto, aí o seu trabalho. Porque, para quem não entende, a empresa X ganhou, então ela faz o que ela quiser. Só que não é bem assim, né? É um ponto muito importante e parabenizo os senhores, né, justamente por essa performance. E já aproveito também, já que foi pontuada aqui a questão da justiça, doutor Alan, qual é a relação do Poder Judiciário com a regulação? E pergunto mais, há uma hierarquia entre essas funções? Walter, sem sombra de dúvida, uma pergunta provocativa, né? A gente ficaria por um bom tempo discutindo, até porque, respondendo a segunda pergunta com muita tranquilidade, é afirmar que não há hierarquia, assim como não há hierarquia nenhuma dessas instituições aqui que estão sendo representadas pelos meus colegas. O que há é o que o Alexandre muito bem destacou, que é o diálogo. Então, se nós estamos falando de investimento, se nós estamos falando em concorrência, se nós estamos falando em usuário, consumidor, regulado, direitos fundamentais, eu gosto sempre de reforçar que a regulação, ela garante direitos fundamentais. Então, quando falamos em regulação, estamos falando em prestação de um serviço público e, consequentemente, de um direito fundamental. E a segurança jurídica, nessa perspectiva, quando a gente fala de investimento, é importante, né? Alexandre citou com relação ao investimento, com relação a um estrangeiro, ou até mesmo uma empresa nacional que vai participar de um eventual leilão, de uma concessão, seja através de qual prestação de serviço for, ela precisa de segurança. E diálogo vai totalmente ao encontro dessa segurança. E com relação à sua primeira pergunta, portanto, Walter, se há um diálogo, como que o Poder Judiciário e a própria agência reguladora lida com esse desafio, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que, não havendo, portanto, essa hierarquia, a gente não pode desprezar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que é o direito de ação. Portanto, da mesma forma que o Gustavo citou, que um parlamentar ele pode, em qualquer dia da semana, criar um projeto de lei, uma pessoa qualquer, um cidadão, pode ajuizar uma ação judicial, seja pelo qual motivo for. Significa dizer que toda aquela pessoa que sofreu uma lesão ou estiver na iminência de sofrê-la, pode provocar a atividade jurisdicional. Então, dessa maneira, a gente não pode descartar o ajuizamento de uma ação, o fato de uma pessoa ter se sentido lesada e provocar atividade jurisdicional. Do outro lado, nós temos um processo regulatório que precisa também ser levado em consideração. Então, qual que é o papel do Poder Judiciário frente a uma decisão regulatória? De verificar, revisitar, se preciso for, a legalidade daquele ato, daquela decisão proferida pela agência reguladora. Nós precisamos desmistificar essa questão de que, olha, a agência reguladora decidiu, então eu vou procurar um advogado e vou ajuizar uma ação judicial. Ele tem algum impedimento? Não. Direito de ação, um direito fundamental. O que a gente precisa, portanto, Guilherme, Alexandre, é desse diálogo. E o Conselho Nacional de Justiça, aqui, de uma forma muito feliz, em junho de 2022, Walter, ele editou uma recomendação, e aqui recomendando que os juízes, eles tenham cautela quando do deferimento de uma medida liminar em se tratando de infraestrutura. Então, por exemplo, no seu artigo 3º,
Em outras palavras, o Conselho Nacional de Justiça disse: olha, juiz, antes de deferir uma tutela provisória, porque isso vai gerar um impacto em um contrato de uma concessão muito grande, eu peço que seja verificado o procedimento de governança, ou seja, aquele devido processo regulatório naquela tomada de decisão de uma agência reguladora, que seja também ouvida a administração pública, ou seja, os responsáveis pelo projeto que está se discutindo naquele poder judiciário. Ou seja, esse diálogo vai fazer com que, portanto, as partes tenham maior segurança. Porque, e aqui, encerrando também, para a gente concluir essa segunda parte, Walter, porque a gente se empolga também com a temática, né? Então, eu fico de olho aqui no horário também para a gente poder aproveitar o tempo. Sim. Mas quando a gente fala de contratos de concessão, a gente está falando principalmente de contratos de longo prazo. Então, alguns falam em contratos incompletos, mas eu não gosto de usar essa expressão. Mas o contrato de longo prazo, que é um contrato de concessão, faz com que haja imprevisibilidades, faz com que haja necessidade de discutir. Porque imprevistos podem acontecer e nós passamos por um momento de pandemia, por exemplo. Então, esse diálogo ele precisa ser costumeiro. Então, não há hierarquia, portanto, e que haja, portanto, diálogo. E aí, numa próxima rodada, Walter, eu tenho 2 decisões recentes também do Supremo Tribunal Federal que reforça que o Poder Judiciário ele só pode revisitar uma decisão da agência reguladora se for para legalidade, porque a gente tem que preservar e dar deferência para a decisão da agência reguladora. Mas numa próxima rodada eu sinto, por exemplo, esse tema com repercussão geral, portanto, que não foi da NTT, mas foi de uma outra agência reguladora, mas que vale trazer à tona aqui também, Walter. Pois não. Bem, deixa eu voltar agora mais uma vez, né, com o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, claro que nesse nosso Brasil de tamanho continental, eu lembro de uma expressão, né, não faz tanto tempo assim, que o Brasil era um país abençoado por Deus, que aqui a gente não tinha grandes catástrofes, tragédias, e hoje nós temos aí, ou seja, enchentes, pontes destruídas, estradas, rodovias de alguma forma também destruídas por conta justamente de ações aí do tempo, como foi dito aqui pelo doutor Milagres, né? Ou seja, os contratos longos, de alguma forma, alguma coisa pode acontecer, está dentro do imprevisto, evidentemente a população cobra muito, né? Eu não vou mais poder passar e aquela ponte, será que foi bem feito, foi mal feito? Mas dentro deste contexto eu também pergunto ao senhor, quais são as competências da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e se o senhor puder também nos trazer alguns exemplos. Claro. Walter, como eu disse na fase inicial, nossa competência é regulamentar, gerir e fiscalizar o que se tem de contratos de concessão de rodovias, que na minha fala anterior pude explanar um pouco mais detalhado. Os contratos de concessão de ferrovias, também em ambiente nacional, nesse mesmo espectro, no que se refere ao rodoviário de cargas, que é uma regulação mais leve, porque é uma atividade eminentemente privada, enquanto que o transporte de passageiros, assim como o ir e vir das rodovias, é um serviço essencial a ser prestado para o serviço público e, sobretudo, ao usuário. E nesse ponto em específico que você traz, Walter, no que se refere à fiscalização, eu acho que a gente pega muito o processo evolutivo do direito administrativo como um todo, onde você sai de uma relação praticamente de um binômio Estado, regulado, ou administrado, ou privado, para uma relação multifacetada. E até que faço uma alegria dessa mesa que representa o legislativo, que tem seu papel de legislar de uma forma macro, o regulador, que vai aplicar e gerir todos esses contratos, a ordem econômica do CAD, que é uma atuação totalmente transversal, e a parte da OAB, que tem justamente como se traz o mote deles, da voz do cidadão, de representar ali o cidadão como um todo. E nesse processo é importante trazer desse aspecto de fiscalização, de você mudar do comando e controle de apenas verificar e punir, mas justamente por um processo de uma regulação responsiva, onde você busca por uma regulação por incentivos, onde você vai trazer... responsiva. Explica para nós. Onde você vai trazer uma regulação por incentivo, não apenas comando e controle, tem uma ordem, se não cumprir, penalidade. Onde você vai inverter este papel e vai trazer que aquele regulado que cumpra suas obrigações, ele vai ter bonificações ou um ranqueamento,
Ou seja, você traz medidas de incentivo para o cumprimento, não apenas por si só uma penalidade, seja ela pecuniária ou a vedação de participação de ter no mercado, etc. Ou seja, você não vai se furtar de fiscalizar, de aplicar a penalidade, o que está em legislação e resolução. Mas também você vai incentivar aquele regulado a ele tomar outras formas de prestar bem ou até mesmo prestar além daquele serviço que está obrigado ou previsto contratualmente. E é muito interessante pegar que o Brasil, e até mesmo pegando um olhar do ambiente internacional, ele tem-se uma visão de um cumpridor de contratos. No ambiente da agência, onde se traz de contratos de longo prazo, como o Alan trouxe, de longa duração, os contratos de 20, 25, 30 anos. Ele perpassa vários governos, várias gestões, onde se tem interesses políticos daquele momento, de ocasião, de 4 anos, que são legítimos e naturais, mas tem obrigações que precisam ser cumpridas. Então, temos contratos, por exemplo, da maior rodovia do país, que é a rodovia Presidente Dutra, onde iniciou-se um contrato na época do presidente Fernando Henrique Cardoso e terminou-se no último ano na gestão do presidente Bolsonaro. Ou seja, passou por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, presidente Temer, e conseguiu terminar sendo cumprido todas as obrigações. Temos também o mesmo exemplo da ponte Rio-Niterói, que teve também a mesma perspectiva. Ou seja, esse ecossistema aqui presente, ele cumpre as suas obrigações e muito não de um processo que o Alan trouxe de hierarquia, mas sim a referência também que o Alexandre trouxe de freios e contrapesos, onde o sistema ele é harmônico, se complementa e dentro de cada um da sua competência. E justamente não apenas buscar um ambiente de segurança jurídica, mas sobretudo de previsibilidade e estabilidade, onde a gente traz que a tríade importante de qualquer projeto, seja ele desestatização como um todo, que seja previsível, estável e tenha a sua segurança. Segurança essa regulatória que futuramente será respeitado aqui ou discutido no ambiente judiciário, onde permite que todo um processo de governança e cumprimento de um rito de obrigações, eles foram ali seguidos, que vai permitir a sua rigidez e cumprimento. A regulação, de alguma forma, ela influencia na nossa economia? Influencia. Justamente por atender essa tríade da sua segurança, estabilidade e previsibilidade. Onde o investidor, seja ele brasileiro, privado como se, também o investidor estrangeiro, seja de uma forma direta ou indireta com alguma empresa já no Brasil, ele vai avaliar aquele ambiente, ele respeita contrato? Aquela norma seguiu todo um processo de participação em controle social, ela estimula a concorrência, ela é previsível, ela é estável, tem-se uma constância, uma regularidade nisso. E o papel do legislativo, como o Gustavo trouxe, os dirigentes ali têm o seu mandato, sua verificação cumprida, ali é um ambiente seguro. Então ali eu vou investir o meu recurso, que eu tenho certeza que eu vou ter o retorno do meu capital e, sobretudo, vai ser respeitado as obrigações previstas contratualmente. A importância do CAD nesse aspecto, não é, doutor Alexandre? Sem dúvida, Walter. Eu diria que a defesa da concorrência ela pode ser considerada vacina para problemas decorrentes da exploração econômica pelo setor privado. É interessante fazer uma digressão histórica, Walter, pensar como que surgiu antitruste. Antitruste é outra forma da gente falar de direito da concorrência. Até faz menção à origem norte-americana da questão. Direito da concorrência, ela surge algumas divergências doutrinárias, mas a maioria concorda que ela surge nos Estados Unidos no final do século XIX. Um período muito específico da história norte-americana e bastante fascinante para estudarmos. Os Estados Unidos passavam por um período de crescimento econômico vertiginoso e houve um crescimento logarítmico de empresas que adquiriram proporções gigantescas. As famosas histórias dos barões e ladrões que construíram grandes impérios e que a gente pode ver em séries, eu gosto muito desse assunto. De fato, levou, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, formação de empresas que tinham um peso gigantesco na economia americana. E houve uma série de questionamentos que surgiram a partir do tamanho dessas empresas, que atuavam basicamente em setores de infraestrutura, transporte, ferrovias, bancos, siderúrgicas, dentre outros setores. Houve uma percepção da sociedade americana que havia necessidade de haver uma forma de controle da atividade econômica para evitar que esse processo natural de uma exploração privada da atividade econômica leve a uma concentração de mercado
empresas se tornando cada vez mais fortes e adquirindo um tamanho que vão trazer prejuízo para a economia, prejuízo para a concorrência e, segundo os doutrinadores à época, prejuízo para a própria democracia do país. Onde se estabeleceu naquele momento uma série de controles para impedir, basicamente, que empresas adquirissem proporções tais que pudessem prejudicar o mercado. E também criar mecanismos para coibir abusos por parte dessas empresas. E isso levou ao desfazimento de grandes empresas naquele setor. Naquele momento, em diversos setores, perdão. O curioso é que hoje muita gente diz que está acontecendo a mesma coisa quando se fala de empresas de tecnologia. Mas esse é um outro assunto, talvez até um outro programa que por si só é... Tanto que elas são chamadas de gigantes. São gigantes, as big techs. Mas enfim, esse é um outro assunto bastante polêmico. Então, a defesa da concorrência, Walter, ela é necessária para que tenhamos um funcionamento sadio da economia. Fazendo um gancho com o setor de infraestrutura, mais cedo você fez uma provocação no sentido de, ok, uma empresa participa de uma licitação, de uma concessão, ganhou e pode fazer o que quer. Não, em absoluto, ela não pode fazer o que quer. Ela é acompanhada no dia a dia das suas atividades pela agência concedente, que vai fazer uma série de verificações, dentre elas a rigidez financeira da empresa, para saber se ela tem condições de prestar o serviço, técnica e financeira de prestar o serviço. É um acompanhamento pelo CAD para impedir que haja um abuso da posição dominante. Vamos fazer o seguinte, a gente prossegue nesse assunto daqui a pouquinho, pode ser? Sim, senhor. Então, peço licença aos senhores para que possamos ir ao intervalo. Podem acreditar, 1 hora já se foi. Mas daqui a pouco a gente volta e vamos para mais 1 hora no nosso Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, e hoje aqui no nosso debate, já entrando, portanto, na 2ª hora, nós estamos aqui falando sobre as agências reguladoras, especificamente, portanto, com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E é evidente que hoje nós estamos conversando sobre este tema, mas também conosco, também tem a autoridade relacionada, portanto, com ou seja, com o CAD. Temos também a autoridade também, que de alguma forma também está linkada neste tema, que é do nosso Senado Federal, enfim. E temos também aqui as autoridades da própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. Não sei se o senhor gostaria, doutor Alexandre, que eu interrompi o senhor até me perdoe, o senhor estava numa conclusão, antes de eu passar, portanto, para o doutor Gustavo, eu gostaria que o senhor concluísse aquele tema que o senhor nos trazia, muito importante. Perfeito, Walter, mas você comanda o show, então você tem a liberdade para definir exatamente como acha que deve ser feito e está fazendo de maneira brilhante, muito bem, como sempre. Muito obrigado. Mas apenas para dar um exemplo, Walter, do que eu dizia, então, relembrando para os ouvintes, provocação que você fez, uma empresa ganha uma concessão, pode fazer o que quer? Não, ela não pode fazer o que quer. Ela deve continuamente prestar contas da sua atividade, é permanentemente fiscalizada pela agência reguladora respectiva e pelo CAD no que diz respeito a eventual abuso de posição dominante. Aí eu aproveito para dar um exemplo prático que eu acho que é bem elucidativo para o ouvinte. Imagine um serviço onde há um monopólio natural. O que é um monopólio natural? É uma situação onde, pelas próprias características daquela atividade econômica, é impossível haver uma concorrência. Por exemplo, uma linha de ferrovia. Não pode se haver, seria inviável do ponto de vista econômico, haver 2 linhas de ferrovia correndo paralelamente e concorrendo entre si. Seria completamente ineficiente do ponto de vista econômico. Não faz sentido. A concorrência, nesse caso, acaba se dando de outras formas. Mas, enfim, naquela situação específica daquele corredor ferroviário, há um monopólio sobre aquele serviço em si. É um monopólio natural. Isso significa que a empresa que explora aquele monopólio natural pode fazer o que quer? Em absoluto. Não. Ela não pode abusar da sua posição. Então, um exemplo concreto. Imagine que tenhamos uma empresa explorando uma ferrovia e que esteja ligado, integrado a um determinado setor, minério, por exemplo.
e ela crie dificuldades para que um concorrente seu, que também atua no setor de minério, use aquela mesma ferrovia de modo a trazer vantagem competitiva, vantagem concorrencial para a sua empresa integrada. Esse é um exemplo clássico de uma infração à ordem econômica. É um fato que, caso venha a ocorrer, atrairia a competência do CAD para impedir que houvesse tal abuso. Então, para concluir, Walter, o CAD está permanentemente atento para garantir que nos setores concedidos, nos setores regulados, não haja nenhum tipo de abuso na prestação do serviço. Perfeito. Doutor Gustavo, o Congresso Nacional, de alguma forma, exerce algum papel relevante diante da função regulatória? Walter, de fato é uma colocação importante, porque normalmente as pessoas associam a função regulatória apenas com as agências reguladoras, aí talvez até por causa do nome ou por causa elas exercerem essa função de forma mais marcada. Mas as atribuições do Congresso Nacional na função regulatória, elas começam com as leis, que são uma espécie de planta baixa, né, das políticas regulatórias. Você pensa na regulação do transporte de passageiros, da aviação, né, de transporte de passageiros. A regulação ela começa com a aprovação de uma lei que trata a respeito da aviação civil e da lei que cria uma agência, por exemplo, que regula a aviação civil, no caso a Agência Nacional de Aviação Civil. E ela, o primeiro detalhe nesse processo é que o processo de feitura dessa lei ele pode ter mais ou menos qualidade. A lei ela pode ser mais ou menos debatida. Eu mencionei aqui, por exemplo, a lei de agências reguladoras, a Lei Geral de Agências Reguladoras. Ela foi convertida em lei em 2019, mas ela foi apresentada como projeto de lei em 2013. Demorou muito tempo para aprovar a lei, mas é uma lei que vai tratar de todas as agências reguladoras. Tem leis que precisam demorar mesmo, assim, projetos de lei, né, cuja tramitação precisa demorar. O debate precisa ser amadurecido, né? Precisa haver condições políticas, e aí quando eu digo políticas, eu digo de conveniência, de oportunidade de se produzir uma determinada legislação para que ela venha a ser aprovada, né? Eu citei a nova lei de saneamento, ela foi objeto, se não me falha a memória, de 2 medidas provisórias que foram rejeitadas e posteriormente foi veiculada a matéria por um projeto de lei que vem então a ser aprovado. Então esse processo legislativo ele acaba às vezes sendo um pouco mais moroso, um pouco mais dificultoso, justamente porque é nessas condições que se aprimoram as ideias e que se aprimora o debate. Esse processo legislativo ele tem sido cada vez e tem sido feito esse esforço, né, de forma voluntária para que ele seja mais público, para que haja mais audiências públicas, para que cidadãos possam enviar perguntas, possam enviar manifestações, essas manifestações estejam disponíveis, os relatores, né, dos projetos de lei sejam de alguma forma impelidos a se manifestar sobre essas considerações. A participação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal tem sido cada vez mais importante, avaliando justamente o impacto econômico das medidas regulatórias, né? Você perguntou para o doutor Guilherme se a regulação ela tem impacto na vida do cidadão, da economia. A boa regulação diminui o preço da tarifa de energia, da conta de luz de cada um em casa, e uma má regulação pode fazer esse preço disparar. Mas o público, de alguma forma, ele tem a experiência de conhecer a importância de uma audiência pública? Ainda é um processo, e o Guilherme mencionou isso de forma, e o Alexandre também, de forma muito precisa, é uma curva de aprendizagem. O Brasil criou as primeiras agências reguladoras na década de 90. Nos Estados Unidos, as primeiras... Existe uma certa discussão acadêmica, mas elas começaram ali no século XIX. Então, o Brasil está passos atrás nesse processo evolutivo de aquisição de know-how, de desenvolvimento institucional. Mas se nós olharmos da década de 90 para cá, quando as primeiras agências reguladoras foram criadas, elas passaram por um período de maturação ao longo dos anos 2000 e com a aprovação da lei de agências reguladoras, com decisões importantes do Supremo Tribunal Federal fixando campos de atuação específicos das agências reguladoras, nos quais nem o próprio Poder Legislativo pode entrar para criar exceções ad hoc, né, exceções específicas. Eu lembro aqui o caso da tal da pílula do câncer, né, que o Congresso Nacional de fato tentou aprovar
a comercialização da lei, a revelia da Anvisa, e houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que isso não era possível. Se o Congresso quisesse mudar a planta baixa da regulação para aprovação de medicamentos da Anvisa era possível, mas não podia o Congresso ali invadir, vamos dizer assim, a esfera de competência da agência reguladora que o próprio Congresso atribuiu por lei, né? O próprio Congresso delegou mediante lei essas competências para as agências reguladoras, mas uma vez feita essa delegação, ela não pode ser revogada de forma específica, né, para determinados processos. Mas o fato é que esse processo legislativo ele tem se tornado cada vez mais público, cada vez mais democrático. A sua colocação a respeito da dificuldade dos cidadãos ainda participarem das audiências públicas, ela é muito pertinente, mas eu acho que ela se insere nessa questão da curva de aprendizado. O cidadão tem descoberto os meios de se comunicar com o Senado Federal, com as agências reguladoras. A própria lei que fixa a participação dos cidadãos de forma mais homogênea, né, de forma mais transversal, que é a nova lei de agências reguladoras, ela é de agora, de 2019. Então o cidadão está entendendo, mas eu creio que até, e nesse ponto acho que o Guilherme pode dar testemunhos interessantes, os próprios cidadãos se manifestam de forma muito, muito incisiva quando se fazem, por exemplo, audiências públicas nas localidades impactadas por determinados projetos. A NTT faz, no caso de rodovias, mas a ANAEL, por exemplo, faz quando vai realizar projetos, né, ou vai haver a licitação de projetos que se relacionem com comunidades indígenas, quilombolas ou comunidades locais de um modo geral. Essas comunidades elas têm de fato participado dos projetos, têm feito suas considerações e eu creio que talvez seja um trabalho de as agências reguladoras comunicarem melhor até para o próprio judiciário, que muitas vezes acaba prolatando decisões, suspendendo processos de licitação e de concessão, com a impressão de que as populações não foram ouvidas. E, de fato, eu creio, né, ou pelo menos essa é a impressão que nós temos, que elas têm sido mais ouvidas. Como eu mencionei num dado anteriormente, existe no Congresso Nacional uma média nos últimos 3, 4 anos, de 2 audiências públicas com diretores de agências reguladoras por semana. Né? E aí os representantes do povo podem direcionar a esses dirigentes de agências reguladoras as perguntas da sua base eleitoral. Né? O parlamentar, às vezes, é eleito com a base municipal de 5, 6, 7, 8 municípios. E esses eleitores se preocupam com o traçado de uma ferrovia, que vai passar no centro da cidade, vai haver ali um conflito urbano. Né? Ou normalmente com a ferrovia que já passa, já existe conflito urbano e ali depende de algum tipo de solução. E esses parlamentares levam nessas audiências, que ocorrem, como eu disse, numa média de 2 vezes por semana, essas preocupações para os dirigentes de agências reguladoras. Em alguns países, os dirigentes são obrigados a comparecer. E há quem defenda que no Brasil também deveriam ser. Mas a experiência mostra que, mesmo não sendo obrigados a comparecer, esses dirigentes têm ido ao Senado Federal, especificamente, e à Câmara dos Deputados também, apresentar suas justificativas. A localidade onde está o povo. Eles têm ido nos processos de consulta pública, por exemplo... Essa pergunta é para o doutor. Não é para o senhor, não. É para o doutor. Pode deixar que eu vou fazer para ele essa pergunta, doutor Guilherme. Não precisa de defesa, não, mas se precisar, eu tenho muita alegria em defender o doutor Guilherme. Tá ótimo. Mas eu creio que o Congresso tem passado nessa curva de aprendizagem e exercido esse papel não só de fixação dessa planta baixa dos sistemas regulatórios, dos ambientes regulatórios, das leis, mas também exercido esse seu papel de supervisão, como eu mencionei anteriormente, por meio das sabatinas, por meio até de parlamentares, realizando sustentação oral em agências reguladoras. Tem se tornado cada vez mais comum senadores, deputados pedirem a oportunidade nas agências reguladoras e usarem a palavra, participarem das próprias consultas públicas, já que eles não podem revogar a sua delegação ad hoc, eles têm pelo menos o direito de ir lá representar a população que os elegeu e participar desses processos. E em última análise, o Congresso parlamentares podem apresentar projetos de decreto legislativo para sustar atos de agências reguladoras, né? Atos normativos de agências reguladoras. É um tema mais polêmico, sim, mas existem aí pesquisas acadêmicas que apontam já que o número de projetos de decreto legislativo objetivando, né? Nenhum chegou a ser aprovado ainda. Aliás, 2 já foram aprovados, mas foram até posteriormente invalidados pelo Judiciário.
mas o número de projetos de decreto legislativo objetivando sustar atos de agências reguladoras quadruplicou por ano, né, nos últimos 3, 4 anos. Então, os parlamentares têm estado muito mais interessados em exercer esse tipo de controle. Eu acho que isso demonstra aí de forma bem contundente que o Congresso tem exercido um papel interessante no processo regulatório. Doutor, já vou até o senhor, doutor Guilherme, deixa eu só buscar aqui com o doutor Milagres essa questão sobre os mecanismos que, na opinião do senhor, devem ser assegurados para que haja efetiva regulação. Explica para nós essa questão. Obrigado, Walter, pela pergunta, mas se você me permitir dar um passo atrás, nós brincamos aqui no intervalo que a gente vai fazendo uma série de anotações e tendo a oportunidade de aprender aqui uns com os outros, né? Então eu vou fazendo as anotações e com receio aqui de me perder, porque às vezes a gente quer falar tanta coisa. Imagina. Mas eu quero só aproveitar o ensejo. Eu citei de 2 reconhecimentos recentes do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a deferência, portanto, e isso vai totalmente ao encontro da sua pergunta, não estou fugindo dela, porque 2 recentes decisões que o Supremo Tribunal Federal ele vem percebendo que, uma vez observado o que eu costumo dizer de devido processo regulatório, o judiciário ele precisa, portanto, prestar essa deferência às decisões das agências reguladoras. Porque isso vai totalmente ao encontro do seu questionamento, porque existem mecanismos para fazer com que asseguremos um devido processo regulatório. E o Gustavo Saboia, ele disse dessa curva de aprendizado, né, com relação à participação popular. Embora eu não vou adiantar também o questionamento com o Guilherme, mas eu também trabalho na ANTT e lá a gente tem essa experiência de verificar que realmente as pessoas estão buscando participar mais. Elas estão, e aqui o seu programa certamente ganha muitos créditos com relação a isso, para a gente afirmar que as pessoas devem sim e devem conversar com aquelas pessoas que elas elegeram para os representar, em especial no Congresso Nacional, para que elas participem, portanto, da construção de uma decisão da agência reguladora, que possam, portanto, participar de uma audiência pública para levar, portanto, uma contribuição, para que essa contribuição possa, por exemplo, integrar um projeto de exploração de rodovia, por exemplo. Então, muitas das vezes, ultrapassada aquela fase do leilão, iniciado, portanto, o início das obrigações contratuais, as pessoas, elas procuram, às vezes, uma agência reguladora, ultrapassado aquele momento, portanto, de participação. Então, as redes sociais de todas as agências reguladoras, elas estão preocupadas, portanto, em transmitir essas mensagens para a sociedade. Então, que a sociedade, portanto, os nossos ouvintes, eles fiquem atentos às redes sociais, a todas as formas de comunicação dessas agências reguladoras. E indo mais, certamente, à sua pergunta, então a gente realmente está nessa curva de aprendizado, né? E a audiência pública, portanto, hoje ela vem sendo procedimentalizada. Certamente que não podemos ter de uma audiência pública assim como existe, por exemplo, na Suíça, né? Nos cantões da Suíça, que você tem ali uma quantidade muito menor de pessoas, né? Assim como era, por exemplo, na democracia grega, né? Que foi ali, portanto, o surgimento da audiência pública, mas hoje a gente precisa de organização na audiência pública. E aí, o Guilherme me permita aqui fazer um adiantamento, mas a experiência que a gente tem nas agências reguladoras, Alexandre, é que todas as contribuições, elas são enfrentadas, seja na fase oral, seja no encaminhamento de memoriais. Todas as contribuições, portanto, elas são enfrentadas, justificando por que vai ser acolhido em uma determinada modelagem de um contrato, seja justificando o porquê de não acolher aquela contribuição, seja de um usuário, seja de um prefeito, seja de um vereador, seja dos próprios integrantes do Congresso Nacional. E aí, agora sim, indo mais diretamente ao seu questionamento, então assim, além da audiência pública, desses procedimentos de participação social, a gente tem, por exemplo, análise de impacto regulatório.
E aqui há uma crítica construtiva, né, em especial acadêmica, de que a análise de impacto regulatório ela deveria, inclusive, acompanhar o próprio processo legislativo, né, Gustavo? Porque é um momento, Walter, que você vai analisar, em especial, o Alexandre, né, com a sua expertise econômica depois, Alexandre, se puder também acrescer esse comentário, mas é você analisar o impacto que aquela decisão ela vai ter. Ou seja, um estudo muito pormenorizado de realmente que tipo de impacto que aquele regulamento, que aquela resolução, ela vai trazer, seja para o regulado, seja para o consumidor. A gente tem, por consequência, a avaliação de resultado regulatório, que é você, portanto, ultrapassado essa análise de impacto regulatório, é você verificar o resultado, né? A partir do momento que você já tem algo em curso, você agora vai pegar ali um feedback, né? Um dos colegas falou, e eu me perdi aqui, mas da experiência, acho que foi o Guilherme que falou da experiência, né? Ouvir a experiência do usuário. Então, muitas das vezes, essa avaliação do resultado regulatório é para você realmente pegar ali um feedback, ouvir, né? Ter a experiência daquelas pessoas que estão efetivamente utilizando. A ouvidoria também é um canal de comunicação direto com a população, né? Recentemente, nós entramos numa discussão na agência, através da diretoria colegiada, por exemplo, de se levar o usuário consumidor do serviço concedido para a plataforma consumidor.gov. Porque às vezes pode, portanto, também facilitar a reclamação, às vezes, de uma atividade concedida. Então, a ouvidoria também faz esse canal com a sociedade e outros projetos, outros objetivos que cada agência reguladora, portanto, pode ter. Então, portanto, Walter, concluindo, são mecanismos que vai garantir cada vez mais a legitimidade de uma tomada de decisão regulatória. Vamos nós. Obrigado, doutor. Vamos nós, então, doutor Guilherme. Quer dizer, quando a gente fala aqui, ainda na questão da audiência pública, é muito importante, né? Eu fiquei aqui imaginando quando uma comunidade, de alguma forma, recebe a informação de que aquela rodovia que passa na sua cidade será privatizada. A população, ela comemora ou fica preocupada? Porque todos sabem que o primeiro impacto, poxa, eu para poder andar na rodovia, sair daqui no meu vizinho, vou ter que pagar para poder ir até aquela ponta, até aquela parte. O doutor Milagres também falou na questão dos impactos, né, regulatórios, mas também o impacto ambiental. Também é uma outra questão também que suscita também muito debate, portanto, em torno dessa questão, tanto em termos de rodovia como também em termos de ferrovia. E o nosso país, em termos de ferrovia, vem já ganhando aí uns bons quilômetros, portanto, aí de ferrovias, evidentemente também aumentando mais o trabalho da nossa Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas, diante disso tudo, também deixo para o senhor essa questão, né? Qual é a diferença entre concessão federal e também a concessão estadual? Pediria também para o senhor, também mais uma vez, citar alguns exemplos de competência da NTT. Walter, até pegando ainda essa provocação que ficou, que o Gustavo iniciou, que o Alan trouxe e perpassa por mim, da questão da participação efetiva social, né? Sim. Tem os mecanismos e os procedimentos previstos em lei, até muito bem referenciado pelo Gustavo no que se refere à lei das agências, onde você tem o procedimento de audiência pública, participação em controle social efetivo, mas tem outros mecanismos que as agências podem lançar mão. Agências como um todo, ou o governo federal, ou o governo estadual, enfim, o executivo como um todo. Que são as tomadas de subsídios, reuniões participativas, as próprias audiências públicas em si, onde se faz não apenas no ambiente presencial, no estabelecimento ou sede daquele órgão público, no caso da NTT em Brasília. Nós buscamos estar presentes nos locais mais atingidos ou mais sensíveis com relação ao tema, mas também temos buscado muito lançar mão dos meios eletrônicos. Meios eletrônicos esses quais? Primeiro, divulgar de uma forma ampla a existência desse processo de regulamentação ou desestatização de concessão, enfim. Permitir que a audiência pública seja de formato híbrido, onde qualquer cidadão
e pesquisas aí muito trazem que quase toda a população tem a utilização deste meio eletrônico, que é o celular, onde ele possa fazer, tivemos casos de audiência públicas, onde um vendedor estava à beira da rodovia, ele participou e fez a sua contribuição diretamente no celular. Ótimo. E também você permite, a gente busca muito as redes sociais de permitir divulgar aquela diferença, aquele impacto. E quando você traz a questão ambiental, e é muito interessante, porque rodovias e ferrovias, ela na verdade ela tem externalidades positivas no que se refere ao meio ambiente. Rodovias de qualidade, você tem o menor consumo de óleo diesel, ou seja, é menos emissão de dióxido de carbono. Ferrovias, onde tem uma discussão muito ampla, até no ambiente que tem se buscado avançar e equilibrar essa matriz de transporte nacional, é o caso da Ferrogrão, aquela ferrovia que sai do Mato Grosso e vai até o Pará. Tem uma discussão ambiental muito grande ali. Onde tem estudos que trazem que cada vagão de um trem, ele tira pelo menos 50 caminhões da rodovia. Olha só a externalidade positiva que se tenha do ponto de vista ambiental. E além disso, o consumo do óleo diesel de uma locomotiva é muito menor do que um caminhão por si só. E os estudos são muito sofisticados. Sofisticados não da sua complexidade, mas da sua efetividade. Um processo desse de concessão, de estatização, demora-se pelo menos 4 anos. É um processo como um todo, onde inicia-se interessar que aquela rodovia, aquela ferrovia será privatizada ou concedida. Tem todo um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que se leva 2 anos. Uma participação efetiva social, às vezes leva-se em comunidades quilombolas específicas, aonde vai com os órgãos envolvidos. Envolve-se IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, dentre outros que se tenham. Depois leva-se ao Tribunal de Contas da União, onde o Tribunal de Contas da União faz toda a verificação deste processo, se foi corretamente realizado. E, por fim, se leva-se para um processo de leilão, de renovação, de concessão, o que quer que seja. E nesses estudos está previsto medidas mitigatórias. Se, por exemplo, tirei uma árvore, serão plantadas mais 10 em outra região específica. Ou seja, são estudos pré-existentes, onde te trazem medidas mitigatórias, caso existam. E o interessante nesse processo, desse ecossistema como um todo, e depois desse processo, até falando de ferrovias, a verificação e exemplo que o Alexandre trouxe, do monopólio natural, onde vai ser verificado ali a existência de eventual abuso de grandes players. Uma rodovia, uma ferrovia, por si só, são grandes operadores econômicos e os usuários normalmente também são. Mas ali pode sim existir abusos que impeçam realmente um processo concorrencial. E a grande diferença, já chegando à sua pergunta mais objetivamente, do ambiente de uma agência federal. Ela vai justamente tratar daqueles ativos, daquelas rodovias ou ferrovias que sejam do ambiente da União, de competência da União, e ao passo que as agências estaduais, elas vão tratar daquelas rodovias ou ferrovias que sejam no ambiente do Estado, do ente subnacional. Mas não são ambientes que não se comunicam. Eles têm a sua interligação ali, porque muitas vezes há a existência de rodovias federais com rodovias estaduais, onde pacotes se juntam para trazer a maior viabilidade econômica ali nesse processo, onde há, por exemplo, a delegação de um estado para a União, para que se possa fazer a mesclagem dessa rodovia ou também, às vezes, de uma ferrovia para se complementar. Perfeito. Vamos lá, doutor Alexandre. Quer dizer, tem sempre aquela expressão, né? O grande querendo engolir o pequeno, né? Acompanhamos aqui, enfim, muitas ações de empresas multinacionais também querendo, de alguma maneira, adquirir, portanto, aí, as indústrias similares nacionais e formar um conglomerado. E sempre tem ali o CAD para poder, de alguma forma, bater o martelo. Fica todo mundo curioso o que o CAD ele verifica ali naquela empresa. Para muita gente, uma empresa internacional querendo ver no Brasil, que bacana, vai gerar muito emprego. Mas aí a gente sabe também que aquela indústria pequena praticamente vai sumir, portanto, do mercado. Você fica sempre essa indagação do leigo, né? Como eu, né? Preocupado aí com essa questão, que no fundo a gente sabe que nós temos técnicos no CAD que perfeitamente sabem o que irão, portanto, decidir. Além dessa questão, também deixo para o senhor essa reflexão: qual é a importância da defesa da concorrência para o desenvolvimento econômico do nosso país? Perfeito, Walter. Como eu havia dito anteriormente, uma outra indagação que você fez, defesa da concorrência é a vacina para problemas que podem vir da exploração da atividade econômica pelo privado. Um ambiente de maior concorrência, ele vai significar melhores preços, maior qualidade de bens e serviços, maior liberdade de escolha para o consumidor, o que é extremamente desejável
do ponto de vista econômico. Dessa maneira, há um crescimento sustentável da economia. Com relação primeiro, uma provocação, Walter, a Constituição brasileira ela não faz distinção entre capitais conforme a sua origem. Tá? Então, quando nós analisamos no âmbito do CAD um processo de fusão, não há distinção do ponto de vista concorrencial se a origem desse capital é brasileiro, japonês ou americano. Isso não faz parte do desenho institucional brasileiro. O que nós procuramos garantir, o que nós procuramos assegurar é que sempre, na medida do possível, haja a maior concorrência possível em cada um dos mercados. E devemos fazer isso, e fazemos isso, Walter, de maneira previsível com relação ao método de análise. Aliás, essa é uma das grandes características do CAD. O CAD ele é reconhecido como um órgão de excelência técnica, não só no Brasil, como também no exterior. O CAD adota padrões de análise que são os padrões recomendados pela OCDE. Aliás, abrindo um pequeno parêntese, o Brasil hoje, das 20 e poucas, não sei precisar o número, comissões da OCDE, participa em uma delas como membro associado, que é a Comissão de Concorrência. Então, o Brasil participa da Comissão de Concorrência com direito a voto em pé de igualdade com os principais países do mundo, representado pelo CAD. Isso porque os padrões adotados pelo CAD, como eu disse, estão muito próximos dos padrões internacionais, um trabalho de extrema qualidade. Isso é importante para que quem venha ao Brasil ou quem esteja no Brasil e queira entrar num processo de investimentos, de fusão, saiba exatamente quais são as regras do jogo. E fazendo analogia com o futebol, quem entra para jogar uma partida tem que saber que a regra vai ser a mesma do início até o final da partida. Eu não posso mudar a regra no meio do jogo. Né? Principalmente se for o Flamengo, né? Principalmente se for o Flamengo. Walter, e, portanto, essa maneira previsível, técnica de atuação do CAD permite que as empresas saibam exatamente qual é o modo de decisão do CAD. São ferramentas bastante específicas, bastante técnicas, nos valemos de, obviamente, interpretação da lei, análise do caso concreto e ferramentas econômicas, econométricas para analisar o caso concreto. Ao fim e ao cabo, o que nós almejamos, o que nós defendemos é que haja um ambiente de maior concorrência possível. Porém, cada setor tem a sua especificidade. Então, quando a gente trata de setor regulado, como comentamos mais cedo, por vezes é um monopólio natural, então a maneira de assegurar o benefício para o consumidor é assegurar que não haja abuso de posição dominante. Em alguns outros setores, agora vamos falar também de setor regulado, mas fugindo um pouco da NTT para dar um refresco para o Guilherme e para o Alan, telecomunicações, por exemplo. Tivemos, num passado muito recente, um processo de consolidação do setor de telefonia celular no Brasil, onde passamos, grosso modo, de 4 grandes operadoras para 3 operadoras, um processo que foi analisado pelo CAD. E, nesse momento, um debate muito grande sobre se essa concentração, uma vez que as 3 operadoras que permaneceram no mercado adquiriram os ativos da que saiu do mercado. Essa concentração é benéfica ou não para o consumidor? A resposta sempre é, Walter, depende do mercado que está sendo analisado. Não necessariamente um grau de concentração alto vai representar prejuízo para o consumidor. No setor de telecomunicações, por exemplo, há uma necessidade de investimento intensivo de capital. Então, é um mercado onde naturalmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, poucos players vão disputar esse mercado. Geralmente temos 2, 3, Estados Unidos 3, exemplo do Brasil, players nesse mercado. Então, a análise ela deve olhar e estar atento para as especificidades daquele setor. Nem sempre o que numa primeira impressão pode parecer que seria concorrente, saudável do ponto de vista concorrencial, o será. Mas daí há a garantia de um trabalho extremamente técnico, transparente, previsível, realizado por nós no CAD. Pois não. Doutor Gustavo, conta para nós, quer dizer, existe dependência ou independência das agências reguladoras diante dos poderes da República? O leigo deve pensar, quer dizer, será que o CAD tem força? Aliás, o CAD que eu digo, as agências reguladoras, tem a força para poder determinar, decidir, ou tem que, de alguma forma, depender, portanto, aí de uma aprovação dos poderes da República, o Executivo, o Legislativo, enfim. Como é que a gente pode entender esse ponto?
Bom, Walter, é uma indagação relevante e objeto, inclusive, de debates recorrentes no próprio Congresso, né? Se pergunta se a independência de que gozam as agências reguladoras do ponto de vista legal hoje, ela deveria permanecer da forma como está, se ela deveria ser aprimorada ou de que formas ela poderia ser aprimorada. Mas está na própria definição do que são agências reguladoras a independência, né? Em vários países elas são chamadas, inclusive, de agências reguladoras independentes, né? E essa independência, ela se traduz, e eu achei muito interessante a imagem que o Alexandre usou, fazendo referência à fala do Guilherme, a essa realidade de que a agência reguladora ela fica no meio de uma disputa constante e natural entre Estado, empresa concessionária e mediando a briga, talvez seja, porque acho que não tem como separar o Estado da empresa, então, tá e do consumidor, né? As agências reguladoras elas ficam justamente no meio, por isso precisam ser independentes por definição. Por outro lado, essa dependência não pode, e aí fazendo referência de novo ao que o Alexandre falou, significar isolamento, né? As agências reguladoras, pelo contrário, eu acho que isso ficou muito evidente aqui, diante, inclusive, das novas leis aprovadas, e aí especificamente da nova lei de agências reguladoras, estabelecendo procedimentos como consulta pública, audiências públicas, análise de impacto regulatório, e aí por isso que eu digo, né, as agências reguladoras não têm o dever de separar a briga, mas de mediar, de escutar todos, de serem permeáveis, de escutarem empresas do setor regulado, porque, ao fim e ao cabo, se essas empresas não tiverem saúde financeira, se sofrer algum tipo, por exemplo, né, como o Alexandre bem citou, de concorrência predatória, elas não vão permanecer no mercado. E o Estado hoje, visivelmente, não tem condições mais de, como fez no passado, né, fornecer serviços de telefonia, que dirá de conexão à internet e serviços ainda mais complexos. As empresas não podem... As agências reguladoras elas têm que mediar, elas têm que ouvir os interesses das empresas, têm que ouvir os interesses do próprio Estado, da própria administração pública, né? A diretriz política do Ministério. As agências reguladoras fazem uma interface importante entre setor regulado e Ministério. O ministro que está lá foi indicado pelo presidente da República, não só nesse governo, mas em qualquer outro, que foi democraticamente eleito e tem uma determinada agenda econômica, uma determinada agenda regulatória que fatalmente irá incidir sobre setores regulados e tem que intermediar o contato com o cidadão. E eu acho que isso ficou bem evidente na última fala do Guilherme, no sentido de que as agências reguladoras precisam estar com esse diálogo, inclusive com o cidadão diretamente impactado. E eu aproveito, Walter, a oportunidade para fazer uma referência à fala do Alain, em que, de fato, né, ele colocou algo muito pertinente que diz respeito à necessidade de, assim como o Congresso impôs às agências reguladoras a necessidade de análise de impacto regulatório, de análise de impacto econômico das suas medidas, o Congresso também adotar ou passar a adotar essas mesmas metodologias de análise. Isso vem sendo feito, talvez de uma forma menos estruturada do que nós gostaríamos, mas vem sendo feito nas comissões de assuntos econômicos de ambas as casas, na Câmara, na Comissão de Finanças e Tributação, no Senado Federal, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. São feitas audiências públicas, são gerados relatórios que buscam apontar, né, ou agregar ao debate elementos de caráter econômico, de caráter social, justamente para que os parlamentares, quando estejam discutindo uma determinada lei, olhem para as consequências econômicas daquela lei. Eu gosto de citar, por exemplo, como exemplo um caso polêmico que segue em debate de uma forma ou de outra, que diz respeito à cobrança de bagagem despachada pelas companhias aéreas. Existem vários projetos de decreto legislativo, até projetos de lei restabelecendo a gratuidade das bagagens despachadas. E é um tema delicado porque de um lado você tem de fato a impressão de que você está pagando por algo que anteriormente você teria direito. Por outro lado, e aí argumentam as empresas aí, de forma legítima no parlamento e na agência reguladora, essa é a realidade no mundo todo. A aviação civil ela é um negócio
segundo dizem as empresas, com margens de lucro justas. A evidência disso é que, se nós pegarmos as empresas aéreas em operação de 20 anos atrás, muitas delas já faliram, não se encontram mais operando no mercado, e as que se encontram operando ou têm investimento público, estatal, exemplo de diversas empresas estrangeiras, ou foram adquiridas por outros grupos, enfim, não faliram formalmente, mas passaram por um processo de aquisição. E você tem, de fato, esse papel de mediação, que acontece tanto na agência reguladora, né, de mediar, nesse caso, por exemplo, o interesse dos consumidores e o interesse das empresas, como no parlamento, que acaba tendo que, sendo chamado muitas vezes a decidir. Então, de fato, talvez se possa pensar, Alan, em mecanismos, talvez uma comissão específica para isso. Essa é uma diretriz da OCDE, para os países que querem ingressar na OCDE, ter órgãos permanentes de avaliação de impacto regulatório de novas medidas e de avaliação de impacto das medidas já em vigor. Né? Muitas vezes, por exemplo, se aprova uma medida pensando que ela vai baratear o preço das passagens aéreas, como era o caso da gratuidade do fim da gratuidade da bagagem despachada, e o preço da passagem aérea sobe. Então tem que se averiguar se a política implementada ela foi ineficiente, ou se ela foi eficiente e se o preço da passagem, de repente, poderia ter subido ainda mais se não houvesse essa política em curso. Mas, de fato, é algo que se discute hoje no Parlamento, a criação de comissões de órgãos específicos para avaliação dessas políticas. Perfeito. Doutor Alan, quer dizer, a gente está caminhando já para o encerramento, daqui a pouquinho cada um vai ter 2 ou 3 minutos para as considerações finais. Mas eu fecho com o senhor aqui esse tempo, né, o tempo normal. Muito se fala na regulação responsiva, de modo a proporcionar um ambiente que incentive o regulado e voluntariamente cumprir as regras mediante um ambiente regulatório de constante diálogo entre regulador e regulado. Pergunto, o senhor acha que essa medida aumentaria ou descaracterizaria o dever de as pessoas cumprirem as normas da agência reguladora? Walter, obrigado pela pergunta. Primeiro, pedir licença para agradecer ao Gustavo pela explicação, até porque quando eu falei da análise de impacto regulatório, com a fala dele e o exemplo que ele deu, acho que isso ficou muito claro. E realmente é importante que tenhamos essas aberturas para analisar o impacto e, mais do que isso, fazendo com que as pessoas, portanto, participem desses procedimentos, né? Agora, com relação a essa questão da responsividade, o Guilherme até tocou nesse assunto também. Isso é uma opinião minha, tá, Walter? Quando a gente fala em responsabilidade, essa responsividade eu gosto de 2 expressões, que é a empatia e a autorresponsabilidade. E, de forma alguma, Walter, acredito que nós começarmos a criar mecanismos para fazer com que haja uma conscientização para que as pessoas não descumpram determinada regra e, de última ratio, né, numa última oportunidade, essa pessoa seja penalizada. Eu não acho que isso vai fazer com que haja o aumento da inobservância, da aplicação e do cumprimento da norma. Eu acho que, pelo contrário, na medida que os órgãos, e no nosso caso as agências reguladoras, elas passam a ter essa empatia, a entender com proximidade, que eu acho que foi um termo que nós utilizamos muito, do não isolamento, né? Ou seja, essa mediação, portanto, que a agência reguladora faz, é fazer com que ela esteja de ouvidos abertos, né? Principalmente não apenas o ouvidor, a ouvidoria, mas todo aquele órgão, né? Vinculado a essas responsabilidades. Portanto, essa empatia de ouvir as dores, as experiências, isso faz com que haja autorresponsabilidade, Alexandre, na medida que a agência reguladora ela vai perceber se há um descumprimento increscente, a gente precisa, portanto, entender o motivo. Então, que haja, portanto, essa autorresponsabilidade de entender, olha, se há um descumprimento em um determinado setor, por que há esse descumprimento? Será que a gente, na qualidade de fiscal, será que a gente, na qualidade de agente que cria uma determinada resolução,
será que a gente precisa entender melhor aquele mercado? Então, ou seja, de diálogo. Eu acho que isso é mais do que necessário, né? E acredito que a gente não vai ter um tempo, Walter, para uma outra rodada. É só para acrescentar, dentro disso que a gente está discutindo, do que se fala muito hoje no ESG. Ou seja, a necessidade de tanto a administração pública quanto o ambiente corporativo, ele se preocupar. Especialmente no que toca, trazendo, né, no primeiro ponto, o G do ESG, que é a parte de governança. Ou seja, é a administração responsável. Então, acho que essa governança, a administração responsável dos contratos faz com que haja, portanto, essa empatia e essa autorresponsabilidade que eu disse. É ficar cada vez mais próximo e criar medidas que faz com que haja esse cumprimento. É você separar com a especificidade de cada regulado, né? Então, rapidamente, é você verificar, por exemplo, começar a atribuir, por exemplo, uma pontuação a uma determinada empresa, de maneira que você possa verificar o nível de comprometimento daquela empresa e o nível de não comprometimento de outras empresas, de maneira que você vai tratar os desiguais de forma desigual. E isso é notado e isso é diretamente verificado lá na ponta pelos usuários. E o S é de responsabilidade social. É você, é a agência reguladora, é a empresa, está cada vez mais próximo da sociedade, olhar a questão da desigualdade, a questão da discriminação também. Ontem a gente teve um evento na NTT, Gustavo, Alexandre, que tratou o dia todo sobre o ISD, sobre o ESG, no âmbito da agência. Então, preocupado realmente com a questão da discriminação, do espaço também da mulher, no âmbito, portanto, da administração pública. E, por fim, que é a questão ambiental. Preocupar cada vez mais com relação à poluição, emissão de carbono, produtos químicos, isso tudo, portanto, dentro da administração pública, quando da gestão daquele contrato. Walter. Perfeito. Bom, nós vamos então agora para as nossas considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo está correndo e eu tenho certeza que o sonho da maioria dos jornalistas é ter uma mesa como essa, super qualificada, para abordar um tema tão importante e caro para a nossa população. Eu me sinto lisonjeado e extremamente agradecido pela gentileza dos senhores em estarem conosco agora, neste momento, doutor Guilherme. Busco, portanto, agora o doutor Guilherme Sampaio para as considerações finais. Menos de 2 minutos. Pode beirar ali os 2 minutos, doutor Guilherme, por favor. Prometo, Walter, manter as raízes mineiras e ser bem objetivo e sintético. Lisonjeado, agradecido estou eu. Primeiro de estar aqui com a oportunidade de apresentar e explicar um pouco mais do ambiente regulatório, do papel das agências e principalmente o papel da NTT. E agradecido também por poder compartilhar essa mesa com proeminentes especialistas e líderes desse tema. E dizer que não só compartilhei, mas sobretudo aprendi. Aprendi muito com o Alexandre, aprendi muito com o Gustavo, aprendi muito com o Alan. E mesas de debate como essa são muito propositivas, onde você compartilha suas ideias e também faz reflexões do que está sendo feito, do que pode e deve ser melhorado. E trazer realmente a importância desse ambiente, desse ecossistema como um todo, onde, como disse anteriormente, se complementam. O legislativo propondo e fazendo a legislação que será aplicada, a agência realmente gerindo e aplicando essa política pública e provendo, como o Alan também referenciou, dos direitos fundamentais e tendo um olhar vigilante e constante do órgão econômico, um órgão que é transversal. Aqui temos uma agência que é finalística, com seu ambiente de transporte terrestre, o legislativo que é amplo, o seu espectro, mas o CAD tem a sua transversalidade, onde atua não só o nosso ambiente, mas no ambiente econômico como um todo, visando, acredito que todos nós, legislativo, econômico, regulador, e aqui o ambiente também da própria advocacia, de prestar e implementar os direitos fundamentais, sobretudo o interesse do cidadão, do servidor, do serviço público como si, que é o cidadão que somos todos nós. Meu muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado também ao senhor. Doutor Alexandre Barreto, também, por favor, menos de quase 2 minutos, por favor, para as considerações finais. Vou cronometrar, Walter, para garantir que eu não passe do tempo. Walter, o privilégio foi meu. Poder vir aqui debater com você, expor para os ouvintes
um pouco da nossa atuação, é um privilégio, e mais do que um privilégio, é nossa obrigação como agentes públicos. Nossa obrigação vir a público e prestar contas da nossa atividade. Então, um palco como esse, oportunizado pela Rádio Justiça, além de ser um privilégio, uma oportunidade fantástica para que nós possamos falar da nossa atividade e assim esclarecer a população como um todo. Assim como o Guilherme disse, também estou muito satisfeito, a Rádio Justiça conseguiu, além de trazer excelentes técnicos nas suas respectivas áreas de atuação, a felicidade de reunir amigos que compartilham de diversas lutas aí no dia a dia, buscando fazer a melhor política pública, e que já tínhamos um contato prévio. Então, realmente uma felicidade muito grande de estar aqui, Walter. Para concluir, acho que a nossa grande responsabilidade é fazer o melhor sempre. Falamos ao longo da tarde de hoje de diversos assuntos técnicos, até porque a questão é técnica, sim. Então a gente fala de termos técnicos sobre regulation e por aí vai. Mas, acima de tudo, o que o cidadão quer, o que o cidadão precisa é serviços prestados com qualidade, segurança, boas condições e bons preços. Por vezes o cidadão não vai entender o que é a agência tal, a Anatel, a NTT, a ANAC, CAD, MP, não vai saber o que é essa sopa de letrinhas. Então, aumenta a nossa responsabilidade de termos uma atuação técnica, responsiva, de qualidade, acima de tudo, coordenada, para que possamos garantir a prestação de um bom serviço ao consumidor e a satisfação dos interesses do cidadão. Pois não. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu buscar também o nosso convidado, doutor Gustavo Saboia. Também, doutor Saboia, quase 2 minutos para as considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade, na linha do que falaram Guilherme, Alexandre, Alan. Acho que para nós todos enquanto servidores públicos, acho que uma das nossas funções mais importantes é traduzir para a população, traduzir para o cidadão, né, que é o beneficiário último das políticas públicas, as nossas atividades, o que nós fazemos, os desafios que muitas vezes são mal compreendidos. E Walter, agradeço a você por ter conduzido esse programa com muita habilidade, com muita simplicidade, sobretudo, que considero uma virtude importantíssima nos dias de hoje. Agradeço pela oportunidade, cumprimento esses colegas brilhantes que me ladearam aqui nessa mesa e que, acima de tudo, como o Barreto falou, são grandes amigos da luta diária. Então, para nós é um prazer ainda maior estar aqui cumprindo a tarefa importantíssima, mas, sobretudo, ao lado de amigos, que é muito importante. Muito obrigado. Doutor Alan Milagres também, por gentileza. Bom, Walter, primeiro agradecer aos ouvintes que tiveram uma paciência de nos privilégio, ouvir, com toda certeza, doutor. E agradecer a sua gentileza, porque nós que aprendemos aqui uma forma de conduzir uma mesa de debate da forma e com o profissionalismo que você fez, Walter. Realmente não é para qualquer um, então quero te parabenizar por isso, agradecer a generosidade dos meus colegas aqui também, porque realmente são pessoas que eu admiro muito, que, embora não possamos nos encontrar, mas a gente tem sempre a notícia de que estão fazendo a diferença na administração pública. E parabenizar pelo seu programa e me colocar sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os senhores. Muito obrigado, portanto, aqui aos nossos convidados. Os nossos convidados que aqui estiveram conosco neste debate, com toda certeza importantíssimo e que levou muito esclarecimento, portanto, muitos esclarecimentos, portanto, aí para o nosso público ouvinte. Muito obrigado, portanto, ao doutor Guilherme Sampaio. Até uma próxima oportunidade. Fica o convite sempre renovado dentro da disponibilidade de tempo dos senhores para estarem conosco aqui na nossa Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor. Doutor Alexandre Barreto, também muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Fica também o convite renovado para um próximo debate aqui na nossa emissora. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado também ao doutor Gustavo Saboia, da mesma forma, doutor Gustavo, o convite sempre renovado. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Alan Milagres, também da mesma forma, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e o convite sempre renovado. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição do nosso Justiça na Tarde Debate, agradecendo especialmente você que está sintonizado na 104,7 FM, como também você que nos acompanhou pelo canal da Rádio Justiça no YouTube.
Eu sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução desse nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.